Você sabia que no Brasil existe uma cidade famosa por suas águas minerais, onde várias fontes naturais brotam diretamente do solo, cada uma com propriedades diferentes? Eu estou em São Lourenço, no sul de Minas Gerais, uma das cidades mais conhecidas do chamado Circuito das Águas. Aqui existe um parque histórico onde estão concentradas várias fontes minerais naturais. São águas que surgem do subsolo profundo, carregando minerais dissolvidos ao longo de milhares de anos. Cada fonte tem uma composição diferente. Algumas são mais ricas em magnésio, outras em cálcio, outras têm presença de gases naturais como o dióxido de carbono. E por causa disso, cada água tem sabor, características e propriedades únicas. Muitas pessoas visitam esse lugar justamente para experimentar essas diferentes fontes, acreditando nos benefícios associados a cada tipo de água mineral. Mas existe uma pergunta interessante que quase ninguém faz. Será que essas águas realmente possuem propriedades diferentes quando a gente mede cientificamente? Hoje eu resolvi fazer algo diferente, algo prático. Eu vou passar por todas as fontes do parque e medir algumas características da água na prática. Entre elas, um dos parâmetros mais interessantes, o ORP, que mede o potencial de oxidação ou redução da água, o quanto essa água é antioxidante ou oxidante. Mas eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo porque aconteceu algo que eu realmente não esperava. Pela primeira vez, eu encontrei aqui no parque uma fonte que entrega água com potencial antioxidante, ou seja, ORP negativo, coisa que eu nunca encontrei em nenhuma outra fonte em qualquer outro lugar que eu já fui. Entre as 9 fontes que existem aqui, apenas uma apresentou essa característica. E eu vou mostrar exatamente qual é. Então, quando você vier ao parque, você vai saber qual é a melhor fonte que tem aqui. Então fica comigo até o final e aproveita também para se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações, porque aqui a gente faz testes reais na prática. Bom, antes da gente começar, eu peguei uma água da torneira. Eu quero fazer um teste aqui, mostrar para vocês. E para começar, vamos ver microsiemens por centímetro. Essa unidade é a medida de condutividade. Como ela tem poucos minerais, tem essa baixa condutividade. TDS, partículas dissolvidas. Olha aí, 63. Prestem atenção nesses números, tá? Agora, ó, milivolts, que é o quanto essa água é oxidante. 640 milivolts, a água da torneira, tá bom? Não é uma água para consumo. Eu peguei aqui para a gente poder comparar. Obviamente não vai ter nada de H2, de hidrogênio molecular, né? E o pH dela? 6,6, ok? Só para a gente ter como referência. Vamos em frente então. Depois dessa primeira análise de água da torneira, a gente vai diretamente na fonte mais famosa, que é a fonte Viti. Ela está logo aqui na entrada do parque, à direita, e vamos colher e ver os nossos resultados. Milivolts. Legal, ó. Não é uma água tão oxidante. Olha lá, 40 milivolts. Não tem hidrogênio, óbvio. Hidrogênio molecular. E temos aqui pH de 5,8. Condutividade de 681 microsiemens por centímetro, o quanto essa água conduz energia. TDS 337 milivolts novamente. Então tem muitos sais, né? Uma água com muitos sais. Baixo milivolts, ou seja, não é tão oxidante. Isso é legal. O famoso gosto de ferrugem. Só um pouquinho, porque não pode tomar muito, senão pode dar uma desinteria. Porque são muitas fontes, muitas propriedades. E aqui, vamos filmar quais são as propriedades dessa água e para que ela é recomendada. Você pode até pausar o vídeo e observar esses detalhes.
É legal que essas aves aqui, essas gaivotas, elas estão sempre no final da tarde voltando para aqui. Fica tudo branco aqui. Bem interessante. Ainda tem algumas aqui, mas no decorrer do dia elas vão saindo e voltam no final do dia. Fica tudo branquinho aqui. Aqui é uma ilha no meio do parque. Agora aqui a gente está chegando na Fonte Primavera. Veja as indicações dela: anorexia, anemia, astenia, fraqueza, né? Problemas digestivos e benefícios: ajuda a reduzir o colesterol, regular o intestino, ajuda a proteger neurônios, ossos e dentes. Vamos analisar, tá? Começando com pH 6,5, 6,4. Olha a quantidade de sais: 1.198, 1.200 microsiemens por centímetro. Muitos sais que tem nessa água. Por isso a condutividade é alta. Aqui, TDS 601, 600 ppm de TDS, milivolts, já uma água oxidante, 411, só que não tanto quanto a água da torneira. H2, não temos nada. Voltamos aí no pH, ok? Sabor. A impressão que dá é que a Vichy, ela tem um sabor mais forte que essa. Dá um sabor de ferro maior na fonte Vichy. Essa aqui nem tanto, mas a gente viu aqui que ela tem mais sais, então é ao contrário, né? Ela deveria ter um sabor mais forte, mas não tem tanto não. Então, essa fonte Oriente gasosa. Essa aqui, eu acredito que é a que a maioria conhece. Essa aqui é aquela das garrafinhas verdes de São Lourenço, da água de São Lourenço, tá? Então, essa aqui você pode tomar à vontade, né? Tá aí as propriedades dela, as indicações e benefícios. Vamos lá. Começando com pH 6,3, estabilizou, opa, caindo, 5,9, pH de 5,9. Condutividade 585. TDS 292, 290. Milivolts 370, 374. Interessante, olha, é menos oxidante do que a água da torneira, óbvio, né? H2 é óbvio que não tem nada. E voltamos no pH. Sabor é o sabor de água com gás comum. É legal que a população aqui de São Lourenço, logo atrás do parque, tem uma fonte que eles podem pegar à vontade essa água para eles. Então o pessoal enche de garrafa e leva embora. Essa água aqui da Fonte Oriente. Bom, aqui temos uma gruta onde tem uma santinha aqui, que vocês podem ver um monte de placas de agradecimento de pessoas de diversas partes do mundo, agradecendo pelas graças alcançadas aí, por ter consumido a água e ter se beneficiado, né? Ter a cura aí de uma doença. Tem gente que agradece até por algumas, olha lá, passou na faculdade de medicina, algumas coisas nesse sentido. Só que a maioria aqui são agradecimentos pelas curas, né, em geral. E aqui é Nossa Senhora dos Remédios. Você vê o poder energético que tem esse local. Esse Parque das Águas aqui tem uma egrégora de cura mesmo. Eu particularmente, eu também já tive aqui já fazendo pedido uma vez, tive um problema sério de pedras nos rins. Estava aqui em São Lourenço quando começou a dar as crises, eu vim aqui, fiz um pedido e fui
fui atendido. Logo em seguida foi quando eu conheci esse produto HM2, comecei a trabalhar com ele. Então foi esse encontro de trabalho com águas foi iniciado aqui nesse parque. Bom, agora aqui fonte ferruginosa. Pelo nome, né, a gente espera ter um gosto de ferrugem, né? Olha aqui, ó, como ela é oxidante, como ela enferruja, né? Ferruginosa, ferrugem, oxidar, é o processo de oxidar. Olha aqui. Mas não é só a questão da oxidação, e sim os minerais que ela possui. Então vamos começar aqui, ó. pH 5.9, vamos ver se abaixa mais. Não, 5.9 de pH. Olha que interessante a condutividade dela. Média de 590, 580, 565, tá baixando. Por quê? Porque começou o processo de oxidação, tirou ela da fonte, ó. Então o que está acontecendo? A gente está perdendo essas propriedades. Fica a dica, ó, a ferruginosa, quanto mais tempo você passa com ela fora, aberta assim, ó, ela começa a oxidar. Eu vou adiantar aqui para não oxidar o nosso aparelho. 300 de ppm de TDS. E milivolts, olha que legal. Ela é contraditório isso, né? Porque uma água oxidante, ferruginosa, né? Ferrugem, oxida, ela tem milivolts baixo. Não é que nem a Vichy, mas é baixo o milivolts dela. 176 milivolts. 5 vezes mais baixo que da água da torneira. E voltamos aqui no pH. Aqui não, aqui é H2. H2 não tem. Aqui, ó, pH 5.9. E agora é hora de provar. Essa é que tem um sabor mais forte mesmo. Bem forte. Acho que por isso que o pessoal chama ela de ferruginosa, porque tem realmente um gosto de ferrugem. Agora, vamos confirmar aqui. Condutividade elétrica. Ó, acabei de pegar mais um pouco. Olha lá. 600 e ele vai cair. Vai cair para... Aquela hora caiu para 400 e pouco, né? Olha lá. Já está caindo. Já está caindo. Ou seja, chega aqui, toma um pouquinho. Se você quiser vir aqui tomar essa água, já chega e já toma. Se não for tomar, pega essa água, coloca numa garrafa, de preferência de vidro, fecha bem e leva embora para você tomar depois. Bom, essa aqui é a fonte magnesiana. Vamos encontrar as propriedades dela aqui. pH 6.3, 6.2, 283. Vamos pegar de novo, ó, para ver se ela perde. Não, é isso aí mesmo, ó. Lá 278, 277, cai pouca coisa, voltou 278, ok. 140 ppm, isso é interessante, 180 ppm de TDS. E agora de milivolts, 295, 300, legal, né? H2 não tem e voltamos aqui no pH. Não é tão forte como as outras. Por ser magnesiana, a gente entende que deve ter uma quantidade maior de magnésio, né? Aqui ele fala que tem cerca de 143 de sais minerais, entendeu?
Bom, estamos aqui na fonte alcalina. Fonte alcalina. Ela está desligada no momento, né? Aqui, mas tem ali fora. Veja aqui, ó, as propriedades dela para você dar um pause aí e poder ler. Aqui, ó, 406 de sais. Essa aqui eu vou começar provando. Não é um sabor tão forte como as outras, mas sim, tem um sabor diferenciado. E agora vamos fazer a medição. Lembre-se que essa aí é a água da fonte alcalina. Será que é tão alcalina assim? Olha aí, ó. pH de 6,2. Eu te pergunto, isso é alcalino? Não estou querendo criar polêmica aqui não. Só para a gente pensar. Isso aqui é alcalino? Não, a gente sabe que alcalino é acima de 7,3. Eu já vou explicar para vocês por que ela tem esse nome de fonte alcalina, mesmo tendo pH ácido. Voltando aqui, ó, 612 microsiemens por centímetro, condutibilidade. Aqui de sais, só que a gente mede por ppm, 307 e milivolts. Milivolts, temos aí 333 milivolts. ppb, nada e chegamos ao pH. Então essa curiosidade, que é interessante, né? Por que essa fonte é chamada de alcalina, mas quando a gente mede o pH aqui, ela dá cerca de 6,2, ou seja, tecnicamente ela não é alcalina. Isso acontece porque o nome alcalina dessas águas não vem exatamente do pH, mas da composição mineral, principalmente pela presença de bicarbonatos e minerais alcalinos. Bom, aqui a gente chegou na fonte sulfurosa 2. Eu acho bonitinho isso aqui. Casinha de gnomo, né? Fonte sulfurosa 2. Para você dar uma pausa aí e ver as propriedades. Essa aqui é a que eu menos gosto do sabor. Vou deixar por último. Vamos lá, vamos na sombra aqui. pH da fonte sulfurosa. 6,3 de pH. E agora de condutividade. 341 microsiemens por centímetro. ppm. ppm, temos aí 171. Isso aqui é TDS, sólidos dissolvidos. 171 ppm. E agora milivolts. Olha que interessante. Ah, ó, vou até tirar, voltar. A água menos oxidante que tem no parque é a água sulfurosa. Eu vou até voltar ali para fazer a medição de milivolts. A água mais antioxidante, vamos dizer assim, não chega a ser antioxidante. A oxidação dela é quase neutra. Você está dando para ver? Olha aí. Assim que ela sai, olha que interessante. Que interessante. 2 está quase zerando. Olha, zerou. E o que nós temos aqui? Na fonte sulfurosa. Tá sombra? Deixa eu mudar aqui, ó. 4 negativo que temos aqui. Hidrogênio molecular. Hidrogênio molecular na fonte sulfurosa. Essa fonte temos H2. Uma pequena quantidade, mas temos. Tem aí, ó. 21 ppb de H2. 24. Quanto que foi? 42, olha que legal. Quantos milivolts ela tem? Vou voltar aqui no milivolts. Olha aí. Que interessante, né?
A água antioxidante do parque é da fonte sulfurosa. Sulfurosa 2. A gente não testou a 1 ainda. E o sabor dela. O sabor eu vou deixar para que você, quando for ao parque, comente aqui de volta nesse vídeo e me diga o que você achou. Olha ali, ó. Litinada e ferruginose. Tem lítio nessa água também. Isso é muito importante. Para a saúde mental, é excelente o lítio, né? Pode ver que tem muitos remédios aí que utilizam o lítio nas suas propriedades, certo? Carbogasosa, sulfurosa e fluoretada. Bom, é isso aí. Vamos para a próxima. Pessoal, essa aqui então é a fonte que é interessante, ela porque ela tem um tubinho ali que sai o gás dela. Então, veja aqui, por que é interessante esse gás aqui expelido, ó. Então ele ajuda com a parte respiratória. Você vem aqui, dá uma inalada, faz umas 2, 3 vezes, parece que abre a respiração. Então a gente fez a fonte sulfurosa 2, essa é a fonte sulfurosa 1. Percebe que ela tem as mesmas características da fonte sulfurosa 2, né? Litinada, lembrando, lítio é muito bom para a saúde mental. A quantidade de sais minerais dela. Olha quanto pernilongo tem aqui. Vamos fazer a medição aqui. pH da fonte sulfurosa 2. pH de 6. Condutividade 718. TDS 354. Milivolts. Olha aí. Milivolts é baixo, mas não chega a ser negativo. Ou seja, essa aqui já é oxidante. H2, obviamente, não vai ter, né? A gente não vai identificar aqui. Mas, voltando aí ó, no milivolts, 62 milivolts. Então, a fonte sulfurosa 2, ela gera hidrogênio molecular. É uma água antioxidante. Essa aqui não chega a ser como a sulfurosa 2. Tá? E o sabor, realmente, o sabor lembra as outras águas do parque. Bom, aqui é uma fonte que muita gente passa e não vê essa fonte. Vem aqui no parque, visita e fica faltando a fonte. E uma dessas pessoas sou eu mesmo. Eu fiquei 13 anos para descobrir onde fica essa fonte. A gente sempre passa ali, ó, tem as lojinhas aqui, ó. Vocês vão passar a fonte Oriente, aquela que tem a água com gás, aquela comum de São Lourenço, a fonte Oriente, vai ter as lojinhas e essa outra fonte ela fica escondida aqui no meio da mata, certo? Então eu levei 13 anos para descobrir onde fica essa fonte aqui. Então essa é uma das 9 fontes e a última do nosso vídeo aqui. Vamos analisar ela. Essa é a fonte carbogasosa, fonte José Carlos de Andrade. Está aqui para vocês pausar o vídeo e ver as propriedades. Pernilongo, pernilongo, pernilongo. pH, chama bem perto. pH, você vê que a maioria é nessa faixa, né? 5.8. Então essa é 5.8 também. Essa aqui de condutividade 441, de TDS 213 milivolts. Olha que interessante, ela tem uma baixa oxidação, 58, 59 e ppb, óbvio que não tem nada. Vamos ver o sabor. Essa aqui tem que tomar rápido porque ela está bem no meio da floresta aqui, tem muito pernilongo, muito mesmo. Nossa! O sabor não é tão ruim. Ela lembra a água com gás da fonte Oriente. Não é tão ruim, essa aqui pode tomar tranquilo.
Enfim, depois de todos os testes, a fonte que mais me surpreendeu foi a sulfurosa 2. Além de ter lítio e outros minerais, ela também apresenta hidrogênio molecular, sendo a água mais antioxidante que encontramos aqui. Isso ajuda a entender por que as águas minerais de São Lourenço são tão famosas há tantos anos. Na descrição do vídeo eu vou deixar o resumo completo das medições que fizemos em todas as fontes. E se você quiser ter água com hidrogênio molecular no seu dia a dia, eu também vou deixar na descrição o gerador de hidrogênio que eu utilizo, o HM2, que pode gerar até 10 vezes mais hidrogênio molecular do que aquela que encontramos aqui na fonte natural. E claro, se você tiver a oportunidade, vale muito a pena visitar São Lourenço e conhecer essas fontes de perto.